Alan é o cara tranquilo. E quem é cancelado, quem é bloqueado pelo Ele que arruma confusão. é Alan. Eu fico de cara, eu fico impressionado com isso. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto e semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o episódio 25, para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas, e do meu lado esquerdo, o homem cancelado pela direita e cancelado pela esquerda, o perseguido Alan Cavalcante. É isso, né, Pedro? Para quem não sabe, agora eu sou oficialmente um mamador de fascista, ou seja, se você chutar meu queixo, provavelmente Hitler fica estéreo. Eu não tinha como conversar de outro jeito. Também do meu lado esquerdo, essa semana eu mal entrei no Twitter, mas quando entrei foi para brigar com Diego Gomes. Pra variar, né? Eu nem lembro qual foi a discussão dessa semana. Não, nem teve. Nos últimos dias eu tô atarefado, vou me mudar, e aí quase não tô vendo as redes sociais, mas no início da semana a gente discutiu. Já pintou o convite aqui pra sábado e ajudar vocês na limpeza, mas infelizmente eu não vou poder. Mas então vamos para o Trending Topics, um quadro onde, a partir de um levantamento que eu faço do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana. A quarta foi o dia em que foi protocolado o super pedido de impeachment. Consequentemente, as redes sociais foram tomadas por esse assunto. Fora Bolsonaro, renuncia Bolsonaro, vai embora Bolsonaro, enfim, várias tags. Também foi o dia do depoimento do Carlos Wizard, né, que a gente citou, que era o nosso um dos participantes de um programa chamado Shark Tank, conversando, investindo com tubarões. Enfim, o cara é uma piada de mau gosto. Inclusive, a Wizard, que foi a empresa que fundou ele, que deixou ele famoso, disse que ele não é mais CEO da empresa, né? Eu acho que nem sócio é mais, e que a empresa não compartilha dos mesmos ideais do cara. Vê que doideira. E tem mais sobre isso aí. Ele usa Wizard no nome dele até hoje, mas assim, o nome dele não é Wizard, sabe? Ele apropriou o nome dele da empresa. O Wizard é o nome da empresa. Ele pegou e apropriou o Wizard da empresa para usar no nome e continua usando até hoje, sendo que hoje ele é concorrente da Wizard. Ele é sócio de outra coisa aí de educação de idioma. E a Wizard, por via do Twitter oficial, falou isso. A gente não sabe porque ele continua usando o nosso nome, mas, enfim, ele usa. Sobre Carlos Luiz na CPI, eu vou exercer meu direito constitucional aqui de ficar calado. Eu podia ter respondido isso. Mas sobre o super pedido de impeachment, eu fiquei contente, né? Eu gosto dessa coisa de frente ampla. Não vai dizer que não é legal ver Kim Kataguiri do lado de Gleisi Hoffmann 4 anos após o impeachment de Dilma. 5, na verdade, né? Pô, é legal, velho. É legal. Eu gosto dessas coisas, eu gosto. E falando sobre a hora de Bolsonaro, na quinta foi o dia em que Dominguete deu seu depoimento lá na CPI da pandemia. Né? Dominguete, para quem não sabe, foi o cara que revelou lá o esquema de Dominguete é ótimo. $1 por vacina. E ele trocou farpas lá com um deputado. O celular dele vai ser periciado. E para muita gente... nada mais foi do que um cavalo de Troia do bolsonarismo, né? Que queria, na verdade, enrolar, atrapalhar os trabalhos da CPI com esse depoimento do cara. Além disso, e aí uma notícia boa, foi o dia em que Siqueira Júnior, para quem não sabe, é um apresentador nojento, desses apresentadores nojentos que temos nas mídias brasileiras, ele perdeu 57% dos recursos de propaganda. A gente não vai falar mais dele aqui nos trends, mas o programa dele foi tirado do ar, ainda bem. Também ele sofreu aí um boicote pesado, ainda bem. O depoimento do Dominguete foi o que causou aquele negócio todinho, né, que o governo Bolsonaro tentou plantar uma coisa no Senado lá, tentando colocar toda a culpa do mundo naquele funcionário que era militar, né? Não, isso aí não ficou bem não, tá, pro governo.
Isso aí ficou, tipo, muito claro que era o governo tentando se livrar da responsabilidade, das acusações de corrupção. E tá ficando cada vez mais claro, né? À medida que a CPI vai avançando, o circo tá fechando. E se a tentativa era justamente livrar o governo e acusar um funcionário só do escândalo inteiro de corrupção, não colou. Não colou. Não colou, não colou, não colou. Inclusive a narrativa caiu muito rápido, né? Eu acho que foi na mesma hora lá que eles. Quando tava tendo um depoimento desse cara, eles colocaram lá os áudios e já desmentindo o que ele tava falando, né? Então, simplesmente não colou. Uma tentativa desesperada do governo federal, né? Na sexta foi o dia em que Eduardo Leite se assumiu gay, então várias tags apareceram, como PSDB, conversa com Bial, o programa em que ele falou, Jean Willis, que teve uma polêmica relacionada ao caso, e Fátima Bezerra, a governadora do Rio Grande do Norte. Foi o dia em que descobrimos que a AstraZeneca foi aplicada vencida em diversas cidades e estados do Brasil. O pior caso foi lá em Maringá. E aí também uma possibilidade de uma prevaricação de Bolsonaro. Eu até fiz questão aqui de pesquisar no Google o que é prevaricação, que é crime cometido por funcionário público quando indevidamente este retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra a disposição legal expressa, visando satisfazer interesse pessoal. Basicamente, quando o cara tem que trabalhar e o cara não trabalha. Né? Ou quando o cara vê um crime e não combate esse crime a partir de interesses, né? Mais um dos crimes que Bolsonaro vem praticando contra o Brasil. Arthur Lira aí. E pra mim, se ele não tá prevaricando, eu não sei o que ele tá fazendo se ele não estiver prevaricando, porque ele tem um dever legal de, como presidente na Câmara, de abrir o processo de impeachment, caso sejam levantadas, né? Enfim, e cabe aí justamente nessa coisa aí da prevaricação. Sobre esse rolê aí da AstraZeneca, foi um caos, né? Foi um caos total que saiu. Maringá é a cidade que é, para quem não sabe, é a base eleitoral do Ricardo Barros, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, que está sendo acusado de todo o escândalo da Covaxin. Ou seja, não tem William Shakespeare que faria roteiro melhor do Brasil do que isso. E também o Eduardo Leite, né? Que agora mais do que nunca é candidato. Olha, amigo, eu não sei quem tá roteirizando, mas eu sei que quem tá dirigindo é o Michael Bay, porque essa semana foi explosiva. Rapaz, candidatíssimo, viu, homem? Candidatíssimo. Eduardo Leite. E olha, o Brasil é um país extremamente LGBTfóbico, mas, assim, eu que sou comunicador, para mim foi uma jogada de marketing. E eu digo que foi uma jogada de marketing porque o cara fez essa declaração no principal programa de entrevista do país. No dia seguinte, ele estava na Folha de São Paulo dando uma entrevista. Né? Então, isso é uma coisa que realmente foi articulada, foi organizada. A assessoria a comunicação dele, que é muito boa, né? Basicamente o lançou à presidência. Eu acho que a gente não pode sair dizendo por aí como a forma ofensiva que Jean Willis tratou o caso, né? Que a pessoa saiu do armário, porque, enfim, é muito complicado como funciona para cada um sair do armário, e eu tive a oportunidade de conversar, inclusive, sobre isso com alguns amigos LGBTs, e a galera se sentiu bastante ofendida, assim, o pessoal de esquerda, inclusive, pelas falas ofensivas que Jean fez. Agora, tem um detalhe Diego, em relação a Eduardo Leite. Apesar de fazer essa análise, eu não concordo com o que Jean Willis disse, não, tá? Eu não acho que. Não, perfeito, Enfim, perfeito. Acho que, na verdade, é o seguinte: o cara tava. Na minha cabeça, o que aconteceu foi: o cara tava pronto para esse momento, e aí a assessoria dele disse: Ó, você é um político, vamos aqui achar uma forma de fazer do limão uma limonada. Sei lá, né? Mais ou menos alguma coisa nesse Não, sentido. sem dúvida, foi tudo muito orquestrado e articulado, como as coisas funcionou. Até porque a reportagem, a notícia saiu um pouco antes do programa ir ao ar para gerar audiência também, né? Foi vazado, entre aspas, esse trecho da entrevista, porque é um programa gravado, não é um programa ao vivo. Então foi tudo muito meticulosamente articulado para funcionar como funcionou e funcionou muito bem. E o que eu queria colocar é que, tudo bem, Eduardo Leite, ele é um governador LGBT no estado, que assim,
Vamos lá, é o Rio Grande do Sul. É um estado que tem um histórico de preconceito muito grande, né? Em diversas oportunidades a gente já viu o Rio Grande do Sul protagonizar aí umas coisas bem bad, né? E querendo ou não, exige uma coragem muito grande do cara dar a cara a tapa, ir lá. Agora vamos lá. Eduardo Leite, e essa é uma crítica que eu vi muita gente da esquerda também colocar, ele é um cara que obedece a todos os padrões socialmente valorizados, né, principalmente na questão política, com ele sendo como um homem, né, e ele sempre teve um aspecto bastante, sempre se portou de maneira bastante, como é que eu posso explicar? Ele sempre esteve dentro dos padrões políticos que a gente está acostumado, o Brasil, infelizmente, é acostumado a eleger homens brancos que se colocam de maneira sempre prepotente, sempre preparados, né, de certa forma, academicamente prontos. E assim, ele não foge a nenhum padrão que a gente está acostumado a eleger no Brasil. Acho que a questão LGBT para ele realmente agrega muito mais do que divide, e também a forma como ele falou, que foi amplamente elogiada por bolsonaristas, velho. O Adrilles, que tava falando besteira essa semana, viralizou no Morning Show, passando pano para os crimes de Bolsonaro, que é um bolsonarista ferrenho, elogiou a forma como o Eduardo Leite se assumiu LGBT, porque ele disse que ele era um governador gay, não um gay governador, e aí a gente já poderia super problematizar a forma como ele falou isso, mas, enfim, isso vai ser socialmente aceito pela direita, isso não vai interferir em nada a campanha dele, e colocou ele no jogo como favorito. Agora, vale ressaltar aqui também, Diego, que quer queira, quer não, é um fato, é um ato importante. É uma demarcação importante, né? Inclusive isso de que tem LGBTs de direita mesmo e que possam ter políticos LGBTs que representem aí os interesses, as vontades da direita. Né? Eu acho que é importante. Para mim, e eu acho que para muita gente também, é um fato relevante para um debate que eu gosto muito de fazer, de que orientação sexual não define caráter nem ideologia de ninguém, né? A gente eu acho que faz um pouco muito, faz essa leitura meio errada, sabe? Por exemplo, de que todo político LGBT tem que ser de esquerda, ou de que por um político ser LGBT ele tem que ter postura A ou postura B. Né? Não, e também, inclusive, essa é uma leitura que eu coloco na crítica às falas de Jean, é que ele pode ser um político LGBT, mas não necessariamente ele é um militante LGBT, né? É verdade, eu concordo, eu acho que é isso, né? Pra gente, e eu acho que daqui pra frente a gente precisa ter muito esse entendimento, né? A orientação sexual de ninguém não define a ideologia, nem define o caráter de ninguém, né? Isso, na verdade, precisa ser uma coisa completamente secundária no debate político, eu acho. Isso, a gente precisa normalizar essas orientações. Mais ou menos, Pedro. Eu acho que a gente precisa, tem a questão da representatividade, né? Acho que a gente precisa Sim, também, é uma parcela sim, da população que, querendo ou não vem sendo bem representada como deveria dentro das sim. nossas Não, instituições. o que eu tô colocando aqui é uma coisa para o futuro, entendeu? Que a gente chegue numa sociedade em que isso não, em que assim os LGBTs sejam eleitos sem, como é que eu posso dizer? Sejam eleitos Em que isso não seja mais uma pauta, digamos assim, né? isso, Tipo porque que seja uma coisa é uma pauta. natural, Isso, como é natural. eu entendi o que o Pedro quis dizer. Não, sobre tudo isso, eu prefiro manter meu direito constitucional e continuar calado. Tô brincando. Falando só no Twitter disso, pô, vai, direito constitucional. Ai, cara, eu só não concordo com o que as pessoas estavam dizendo um dia depois, assim, tentando deslegitimar. É óbvio que é óbvio que Eduardo Leite é candidato a presidente. É óbvio que Eduardo Leite não é um cara, o representante maior da esquerda desse país, ele não é de esquerda. É óbvio que isso, obviamente, teve um cálculo político também nele falar nisso agora, por todos os fatores que Pedro trouxe. Mas eu também não consigo olhar para um pessoal mais radical à esquerda, digamos assim, que tava chamando o cara de genocida, sabe? Eu acordei no outro dia de manhã, de 7h30 da manhã, tinha aula cedo, eu abro o Twitter,
Aí vejo uma galera de esquerda radical chegando e falando: vocês agora vão voltar num genocida gay só porque ele é gay. Aí eu, é o que, meu irmão? Vocês estão chamando Eduardo Leite de genocida? Aí a vontade que eu tive foi voltar a dormir, sabe? Foi isso que eu tive, tipo, porque não dá pra entender, não dá pra entender. Tipo, Eduardo Leite tem diferenças, tipo, as pessoas não conseguem diferenciar. Hoje em dia a gente tá tão polarizado no país que as pessoas não conseguem diferenciar o PSDB de Bolsonaro. Mas tem diferenças, tem diferenças. Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. No sábado foi o dia dos atos fora Bolsonaro, e aí, meus amigos, uma grande polêmica, porque até o meio da noite as tags eram fora Bolsonaro, Bolsonaro genocida, povo na rua fora Bolsonaro, enfim. Mas em um determinado momento o debate foram sobre as agressões do PCO aos militantes do PDT e do PSDB, né? E aí também o, entre aspas, retorno da tática Black Bloc, que ficou muito conhecida por desmobilizar os atos em 2013 e que, enfim, inclusive viralizou lá uma foto de um cara que teoricamente seria um desses vândalos, e aí um desses anarquistas, e o cara pichou o símbolo do anarquismo errado, tava com um coturno lustrado, e, enfim, um negócio meio bizarro mesmo. Eu queria ter ido para os protestos do 3 de junho para o Bolsonaro, mas o meu professor marcou uma prova para as 9 da manhã do sábado, então eu não tive essa oportunidade. Esse negócio do PCO é inacreditável. Eu não consigo conceber que eu tô falando disso aqui, no Calabouço, na 25ª edição do Calabouço. Eu não consigo conceber isso, sabe? Pelo amor de Deus, velho. Eu não consigo entender o porquê você tá no protesto, protestando lá, fora Bolsonaro, ok, eu sou comunista, eu sou, não sei, eu sou qualquer coisa, eu sou de direita, e você vai lá e agride outra pessoa, porque no passado vocês, obviamente, tiveram diferenças, e são diferenças importantes, sim, tá? Eu não tô querendo dizer aqui que o PSDB não foi importante, não teve um papel fundamental para essa recessão democrática que a gente está sofrendo, não. Ele teve. O PSDB, em 2014, deslegitimou os resultados das eleições de Dilma. O PSDB tem uma parcela de culpa. O MBL tem uma parcela de culpa. Sendo que sem PSDB, sem MBL, ninguém nesse país vai conseguir tirar Bolsonaro da presidência da República. É isso que a gente precisa ter clareza. Então, sim, agora, taticamente, a gente precisa se juntar. Tá entendendo? Frente ampla é uma coisa usada no mundo inteiro para combater esses neofascistas. Aqui no Brasil não vai ser diferente. Se a esquerda acha que vai conseguir... A esquerda não, né? Não vou ser injusto, porque a organização foi organizada pela esquerda, por grande parte da esquerda institucional, e teve essa galerinha aí do PCO que deve ser o quê? Pô, o PCO não tem nenhum vereador eleito nesse país inteiro, né? E teve o pessoal do PCO que conturbou e tentou manchar a manifestação. A manifestação foi linda, maravilhosa. Sendo que, pelo amor de Deus, véio, ainda assim, eu não consigo conceber estar falando dessa minoria ainda, sabe? Isso é de uma burrice sem tamanho. E no outro dia lançaram uma nota dizendo que ninguém de direita, inclusive Joyce Hasselman, PSDB e Ciro Gomes, é bem-vindo nos atos. Então, assim, eu acho que o que o PCO quer, na verdade, é mídia, entendeu? Ser falado no Twitter durante o dia para ver se consegue eleger um vereador daqui a 2 anos. Daqui a 4 anos, na verdade. Né? É isso. Porque é um partido insignificante. Insignificante. No último episódio, a gente até entrou nesse assunto, né? Se a direita tinha espaço nas ruas. Eu na minha intervenção, lembro que eu falei isso. Que a direita não era respeitada por muitas dessas organizações de esquerda, né? E aí... Mas, assim, que esperava que a direita fosse pra rua e que ia ser massa se todo mundo estivesse junto. O que aconteceu é que ficou muito claro que uma parte da esquerda não tem essa maturidade, não tem esse pragmatismo para estar caminhando junto com essa galera para derrubar Bolsonaro, né? Qual é o resultado disso? O MBL e o Vem Pra Rua convocaram manifestações paralelas, né? O que eu ainda não sei, né? Ainda não formei opinião se
fortalece a derrubada de Bolsonaro ou se atrapalha a derrubada de Bolsonaro. Política é pragmatismo, né, gente? E eu entendo que existem diferenças substanciais com o PSDB. E eu vou dizer a vocês, eu inclusive defendi isso aqui no início no programa, quando a gente começou a fazer esse programa, que eu teria condições de compor, inclusive eleitoralmente, com essa galera, porque entendia a necessidade de uma frente ampla para vencer Bolsonaro. O governo derreteu nos últimos meses, teve a ascensão também de Lula, e agora eu acho que talvez realmente não exista essa necessidade de uma frente tão ampla assim, com a galera realmente escrota, para questões eleitorais. Como eu disse, que compreenderia totalmente compor um governo, ainda que a gente avançasse só no que concorda e deixasse para discutir o país em 2026, eu super entenderia. Eu não defendo mais essa frente ampla, porque eu acho que não existe mais a necessidade quando o Lula aparece com 45% na pesquisa, se a gente transforma em voto válido, ele ganha no primeiro turno. Mas eu acho que a gente pode adiantar essa discussão do país para o ano que vem se a gente passa o impeachment de Bolsonaro agora. Para o impeachment, a gente precisa dessa galera, precisa do pragmatismo. Então, eu acho que a gente deveria fazer atos todos juntos. Agora, a gente precisa taticamente estar muito esperto, porque em 2013 a gente tinha as ruas e perdeu as ruas. Começou com a ideia de sem bandeira, sem partido, não sei o quê. E não. Esses atos precisamos fortalecer os nossos partidos, os partidos no país, as organizações, os movimentos sociais, eles precisam estar a todo momento presentes, mostrando que estão ali. Assim como é legítimo também o PSDB levar as bandeiras dele, do MBL, etc. Agora, se agrega ou não esses atos separados, eu não sei. Eu, taticamente, à primeira vista, acho que é um erro da direita fazer um ato separado, porque eles vão parecer menores, eles vão puxar atos menores que os atos da esquerda. Para eles, eu acho que é taticamente errado. A não ser que eles tentem puxar um ato só em São Paulo, em que eles organizem carreata pelos interiores, por outras cidades por perto, leve gente, tem mandato, tem dinheiro, vão conseguir fazer um ato à altura do que foram os nossos. Não acho que atrapalha, acho que pelo contrário, acho que até que vai ali no cerne do liberalismo. Vou puxar aqui esse argumento de que vai gerar uma competição entre os atos de esquerda e os atos de direita. Vamos ter as ruas mobilizadas constantemente. Agora a esquerda já está puxando o ato de novo para o dia 24, acredito, desse mês de julho. E aí, antes disso, agora a gente vai ter ato do MBL com Vem Pra Rua. Então vai manter a rua aquecida. E essa competição de quem bota mais gente na rua talvez também seja interessante, né? Dê um recado bom pro Congresso. Agora, se o impeachment vai passar ou não, sigo cético. Só mais um comentário acerca dessas manifestações do PCO. Eu vi muita gente no Twitter alegando que em 2013 as pessoas deixaram o protesto era mais à esquerda, e aí foram deixando a direita entrar, e a direita se apropriou dos protestos de 2013. Veja, isso não é errado de se falar. Sendo que quando eu acho que a esquerda usa da violência como a esquerda não, mais uma vez, uma parte da esquerda, né, como linguagem política, primeiro você está dando corda para toda aquela argumentação que a gente discutiu aqui nos programas passados, de que a direita não se sente segura de ir para as ruas. E segundo, você dá corda para uma narrativa de que a esquerda é violenta, que a esquerda não consegue conviver com intolerância. Minha gente, a política, como o Diego bem disse, é a linguagem do consenso, é de construir pontes, consenso. Se a gente não consegue conviver minimamente com a pessoa que é diferente de mim, mas que tem um objetivo igual a mim, pelo amor de Deus, é melhor a gente voltar para o estado de natureza de Hobbes. O domingo foi um dia em que o PSDB seguiu em pauta, mas os bolsonaristas subiram a tag esquerda criminosa, né, para ver como esse tipo de ação tem um efeito muito mais negativo. E aí, além dos esportes que tomam conta do domingo, foi o dia de debater Getúlio Vargas. E aí, por isso, meu amigo Alan Cavalcante virou um lambisaco de fascista. Porque o PDT subiu uma faixa de Getúlio Vargas em São Paulo, o que é uma coisa muito curiosa, porque São Paulo foi o estado menos getulista que teve, né? Inclusive, tem lá uma revolução constitucionalíssima de São Paulo, né, em 32, para derrubar Vargas, né? É incrível porque eles comemoram a derrota, mas enfim.
E aí teve toda essa discussão em torno de Getúlio Vargas, né? Uma dessas figuras controversas, como a gente falou no episódio passado sobre Stalin, que tem gente que acha que é boa, tem gente que acha que é ruim, tem gente que acha que é de direita, tem gente que acha que é de esquerda, tem gente que acha que é fascista, tem gente que acha que é genocida, tem gente que acha que é revolucionário, tem gente que acha que é pelos trabalhadores, enfim. Tá, eu vou comentar isso porque, cara, eu fico impressionado com as capacidades das pessoas de só conseguirem enxergar o preto no branco, assim. E é uma visão dicotômica. Ou o cara foi uma coisa ou o cara foi outra. Eu, contextualizando aqui os ouvintes, né? Eu estava lá no meu domingo, tranquilo, descansando. Eis que me deparo com um tweet de um cara que é da direita liberal, Rodrigo da Silva, se não me engano o nome dele. Ele é editor-chefe da Spotnix Brasil, que é aquela revista e aquele canal do YouTube, enfim, com um viés mais liberal. E o Rodrigo falou assim, pela primeira vez na minha vida que eu vejo uma passeata antifascista com um fascista como símbolo. Alguma coisa assim. Aí chamando de Getúlio Vargas de maior ditador da história do Brasil, essas coisas tudo. Aí eu cheguei e falei assim, Rodrigo, tá, eu não estava defendendo a figura de Getúlio Vargas. Tipo, eu não estava defendendo as atrocidades que Vargas cometeu durante o Estado Novo, nem nada disso. Eu só cheguei e falei, Rodrigo, é um erro a gente classificar Vargas única e exclusivamente como um ditador. Vargas, ele foi um ditador, ninguém está negando isso, mas ele foi um ditador durante um tempo. Em 50, ele foi eleito democraticamente pelo povo. Durante 34 e 37, ele não foi um ditador. Ele foi um ditador durante 37 e 45. Getúlio Vargas é provavelmente uma das figuras políticas do século passado mais, meu Deus, mais diferentes e mais difíceis e complexas de se explicar. A gente não pode simplesmente pegar Vargas e colocar numa caixinha de fascista. Ele flertou com o fascismo durante um tempo, mas foi durante um tempo. Ele flertou com o comunismo durante um tempo, subiu com Prestes num palanque em 50. Em 45, na verdade. Ele também flertou com o liberalismo de Roosevelt durante a guerra e foi best friend de Roosevelt, sabe? Então, assim, é uma figura que perpassou todo o espectro político ideológico de uma maneira que eu acho que nenhum político nesse mundo fez. Então, assim, é uma figura completamente ímpar na história do Brasil e do mundo. E a gente não pode classificar ele só como ditador. Inclusive, um dos maiores ideólogos e cientistas políticos desse país, Christian Lynch, que eu sou muito fã, inclusive, para corroborar esse meu argumento, no mesmo dia ele tweetou assim, classificar Getúlio apenas como um ditador é a mesma coisa de classificar Napoleão na França do mesmo jeito, ou Cromwell na Inglaterra do mesmo jeito. Gente, tem uma diferença. É a maluquice, né? É a maluquice do cara. Ele agradou todo mundo e desagradou todo mundo, né? Então, você escolhe se você quer ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Basicamente é isso. Essas figuras históricas são muito difíceis, gente, da gente botar em caixinhas. E o pessoal acha que democracia existia no século... Que democracia na década de 30 do século 20 é a democracia de hoje em dia, que é assim, pô, democracia é um consenso, todo mundo é democrata. Gente, pelo amor de Deus, democracia na década de 30 tinha alguns países, poucos países no mundo que eram. Ou seja, o que estava em voga era autoritarismo político. Cada país tinha seu fascista de estimação, sabe? A União Soviética tinha Stalin, o Brasil tinha Vargas. O Roosevelt nos Estados Unidos também tinha seus métodos poucos democráticos de agir. Aqui na América do Sul também, nos outros países da Europa também. E assim, ok, o que a gente não pode é olhar para essas figuras com a normatividade assim, de que essas figuras foram ditadores e é só isso e pronto. Vou cancelar a importância histórica dessas figuras. Isso é de uma simplificação tão grosseira e tão errada, sabe? Tão errada, que uma pessoa que faz isso não tem conhecimento da história, da política, da formação, da própria democracia mesmo. Vargas ajudou depois a democratizar esse país. Foi quem convocou lá o voto das mulheres em 34. Enfim, como é que você explica? O cara era um fascista e fez essas coisas também, sabe? É muito complexo para você pegar e definir numa caixinha. Era ditador, vou descartar aqui, importância histórica. Não dá para fazer isso. E foi por isso que eu fui cancelado pelo Rodrigo, que aí o comentário dele me respondendo. Obviamente, como eu tava na bolha dele, né?
Ele comentou me respondendo, e aí teve centenas de likes no comentário dele. Quem entrou também na discussão foi o economista liberal famosíssimo Alexandre Schwartzman, obviamente para discordar de mim. Ou seja, agora eu sou cancelado pela esquerda e agora também pela direita. Eu acho incrível, porque é o seguinte, eu e Diego somos polêmicos. A gente gosta de polêmica. Alan é o cara tranquilo. E quem é cancelado, quem é bloqueado pelo Ele que arruma presidente, confusão. é Alan. Eu fico de cara, eu fico impressionado com isso. Eu sou a pessoa que tenta construir os consensos, né? Tenta chegar e falar, aí tá gente, não é bem lascado. assim. Calma. A gente não pode ver as coisas desse jeito, do preto no branco. Pronto, fudeu. Sou cancelado por causa disso. Passando para a segunda, foi o dia em que o Brasil soube não, que todo mundo já sabia, né, mas vazaram áudios aí de um esquema das rachadinhas do gabinete de Bolsonaro enquanto era deputado, né, o que todo mundo já esperava. Consequentemente, depois de tantos dias em baixa, o gabinete do ódio começou a trabalhar. Durante, gente, 9 horas do dia, com esquema das rachadinhas rolando, a principal assunto no Twitter era eu apoio o voto auditável. Então, vocês conseguem ver aí como o exército de robôs estava atuante, mesmo com uma polêmica tão grande que não chegou a ser trend topics, viu? Também foi o dia em que teve a semifinal da Cepa América, um campeonato que ninguém lembra. Eu, inclusive, tinha esquecido, porque é isso, né? Não tá passando na Globo, então ninguém vê. Caraca, eu nem me lembrava mais que tava rolando também, esse negócio. Eu disse que ia assistir, mas nem tô assistindo. Eu tô assistindo a Eurocopa. Eu vou assistir metade do jogo. Eu assisti metade do jogo do Chile até agora, e como eu tava vendo pelo celular, não foi nem pelo SBT. Acho que é a CNN que tá transmitindo. Agora vai ter a final, né? Brasil e Argentina. Aí eu vou ver. Aí, Isso, sábado de noite, vamos todos assistir. Agora, se Bolsonaro estiver lá, eu vou ficar. Cara, vai ser muito. Aí é bronca. Sabe aquele coito interrompido? O cara lá, o Brasil ganhando o jogo, o Brasil sendo campeão em cima da Argentina. A gente Pra vai ele ter que entregar a ver taça, é Bolsonaro. bronca. Foda, vai foda. Ah, inferno. Pra ter que ver nosso principal jogador entregar a taça pra esse fascista, filha da. Para terminar os nossos assuntos da semana, na terça, e aí, quando eu tô falando que tá havendo uma tentativa de contra-ataque do bolsonarismo, o governo anunciou que vai privatizar 100% dos Correios. A gente já levanta aqui que geralmente isso é uma cortina de fumaça, que é muito difícil, etc. Mas tu mesmo, Diego, botou lá no Twitter que esse governo, e principalmente esse governo no meio do caos, da crise, tudo é possível, né? Também... Eles estão tentando agradar alguém, né? Os liberais têm caído de pau nele e eles estão tentando agradar alguém. Sinceramente, eu não acho que vai vingar, não. Acho que é mais aquela carta da fumaça. Mas. Também foi o dia em que Simone Tebet. Não sei como é que fala o nome dessa mulher. Simone Tebet. Por que é com A? É difícil, né? Enfim. É com A, mas fala. Eu já escutei assim desse jeito. Eu chamo Tabet porque eu sou assim, meio brucutu mesmo. Ela revelou um documento cheio de erros do governo federal, né? Aquela história lá da compra das vacinas, da Covaxin, enfim. O governo divulgou um documento que estava cheio de erros, né? Mas o principal assunto, e esse aí envolve a nossa terrinha Pernambuco, foi que vazou um vídeo, meu amigo. Um negócio assim. Olê. Para contextualizar para o ouvinte, porque eu vou ter que levantar isso, porque, inclusive, chegou a ser um dos 10 assuntos mais comentados do Brasil, porque, enfim, o cara vazou um vídeo lá dele transando com a menina e cantando olê, olê, olá, Milton Bivar, que era o ex-presidente do esporte, né? Enfim, sei lá, é um negócio... Eu vou me resguardar meu direito de ficar em silêncio, porque eu não tenho muito o que dizer, não, sobre isso, não. Cara, o que eu vou falar, velho? Sobre isso? Não tem o que falar. O que a gente fala? É isso, geralmente Pernambuco entra nos trends por causa do futebol e por causa dessas fuleiragens, velho. É uma desmoralização, gente. Nosso estado é um estado tão bom, tão rico, tão cheio de coisa boa. Cheio de presidente de partido, cheio de representante no Congresso importante, pautando a política nacional e... Pois é. Mas, velho, é um vídeo assim surreal, pô. É um negócio surreal. Eu não conseguia parar de rir, velho.
Eu não Não, conseguia parar de rir. Eu sei impressionante. muito mal assim, rindo. Foi no top 5 de coisas que eu vi na internet que me fez rir. Pois é. É muito surreal, assim, inusitado, é uma coisa maluca. Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. No Calabouço Responde de hoje, uma pergunta de Vinícius Pinon. Se os partidos fossem clubes da Série A, aí Alan deu uma sugestão. Vamos mudar, porque Série A é muito time, também tem muito partido. Quais partidos seriam os nossos times aqui de Pernambuco? Diego estava aí se preparando, pode dizer, Diego. Vai começar por mim? Vai, você que está preparado. Eu vou ser polêmico. Vai, dale. Eu vou começar pelo Náutico. Pelo nosso querido coadjuvante aqui da capital, o Clube Náutico Capibaribe. E eu pensei primeiro assim, o Náutico poderia muito ser o novo, por uma questão assim da histórica do clube e também por uma questão estética, assim, acho que se assemelham bastante assim às torcidas, né? Mas eu vou dar pro Náutico Rede, não vou ser tão mal, porque ser comparado ao novo é brabo, é bronca. Pronto, já Vou temos uma dar o discordância. Náutico Rede e eu vou justificar o motivo de eu estar dando Rede pro Náutico. O Rede possui um deputado ali, é o partido com menor representação dentro do Congresso. Então eu acho que faz muito jus ao tamanho que o Náutico tem, tanto na torcida quanto na história do futebol pernambucano. Então eu dou pro Náutico Rede pra gente já começar daí. Que nota eu vou perguntar a vocês, que nota vocês dão para Não, minha... vamos debater time por time. Eu não acho que o Náutico seja tão coadjuvante assim, não, como a Rede. Eu acho que é um pouquinho mais protagonista e, sobretudo, é um partido que vive uma boa fase. Eu daria para o Náutico o PSB. É um PSB. Não, peraí. Aí você me prejudica. Não, vamos lá. Vamos Eu colocar só percebi a sacanagem depois. Vamos colocar a Não. boa fase do Náutico como Não. Randolfo Rodrigues fazendo uma boa atuação na CPI. Não, Uma pequena ali, mas tem aparecido. Não. Eu vou justificar. E olha que essa história da estética aí, meu amigo. Eu já entendi. Não, olha, mas eu tô falando sério. Eu tô falando dos, assim, partidos muito grandes, dos maiores partidos do Brasil. Na minha cabeça, o futebol de Pernambuco ainda é grande, pô. Então, né, aí eu levando em conta, enfim, é mais ou menos isso. Alan, o que é que tu acha? Eu sei que ela não tá comigo. O Náutico, pra mim, é o PTB. Por quê? Porque foi relevante na década passada, foi pra Libertadores. Nos anos 60, né? Foi relevante nos anos 60. Nos anos 60, exatamente. Legal. Foi vice-campeão brasileiro, né? Libertadores, aí Hexa, não sei o que lá. Hoje em dia, pelo amor de Deus, gente. Eu vou buscar um consenso aqui em relação ao Santa Cruz. Dale. Eu acho que o Santa Cruz é o PT. Por causa das confusão interna que tem ali, problema com a diretoria e tal. E vamos lá, temos que admitir que o Santa Cruz é um clube grande, o PT é um clube de massas, é um clube que tem... partido. O PT é um partido de massas, é um partido aí que tem uma base social grande. Eu colocaria ali no Santa Cruz, acho que a gente pode encontrar um consenso, tanto pelas brigas... Eu tô de acordo. Quanto... Eu tinha uma outra proposta para o PT, mas pode ser, eu aceito. Eu aceito. Eu tô aqui pensando quem seria. Mas é isso mesmo, é popular, tem muita gente, tem muita briga. Já teve dias bem melhores, né? Apesar de que ainda tá ali lutando. É isso. Agora, é um consenso. Para responder meu caro amigo Vinícius Pinon, que eu quero conversar esse papo com ele, porque ele manja muito futebol, manja muito política também um dia. Eu vou dizer que eu conversando com ele mais cedo, que ele deu essa ideia, ele falou assim, e eu vou propor isso aqui para vocês. O Sport é o PSDB. Por quê? Tá implodindo internamente. Já deu muita alegria no passado para seus torcedores, mas hoje em dia, pelo amor de Deus, é só decepção. Olê, olá, João Dória. E é antagonista do PT, que seria o Santa Cruz, né? Exatamente. Eu ia dizer, não ia ser uma comparação tão justa,
mas eu ia dizer que o Sport era como se fosse o PDT. Principalmente porque já teve ali seu momento de glória em um determinado momento, não está mais nesse momento de glória, apesar de ser muito, muito cascudo, mas principalmente, meu amigo, porque o fã-clube é chato, velho. Chato pra caramba. A turma boa do Sport. Quando aparece o exército das florzinhas, quando aparece as bandeirinhas vermelha e preta, meu amigo, é chato, povo chato. Mas debochado, né? Com razão. Debochado, cai atirando. Dá trabalho. Tá ganhando, inclusive, agora, enquanto a gente tá gravando, né? Nada, tá 1-1. O Sport, pra mim, é o PSB, porque é meu time, é meu partido, e são as melhores coisas que eu tenho na minha vida. Tirando meu filho, minha esposa, minha casa e tudo que eu construí. E a Fresno. A Fresno. Pronto, top 3 coisas que definem Diego. PSB, Fresno e Sport. Então, PSB é o Sport, Sport é o PSB e todos são a Fresno, tudo junto. Para fechar o nosso programa, qual a dica da semana de vocês? Eu pensei... Eu não me lembro se eu indiquei isso na semana passada. Eu acho que não. Mas eu vou indicar um Roda Viva. Eu nunca lembro que eu indiquei eu nunca lembro. Eu acho que eu indiquei o álbum de Muse semana passada, mas eu não sei. Semana passada você indicou o Roda Viva com André Lara Rezende. Comecei a ler um livro essa semana do Henry Kissinger, que foi durante muito tempo o Departamento de Relações Exteriores, foi secretário do Departamento de Relações Exteriores dos Estados Unidos, um dos grandes diplomatas do século passado. Ele escreveu um livro de, 600 páginas sobre a China. O nome do livro. E assim, é um levantamento. Eu tô lendo essa Bíblia aí. Pronto, cara, muito bom livro, cara. Ele faz um levantamento histórico da China, das relações externas da China, assim, muito bom livro mesmo, muito bom, tô adorando. Eu tenho uma também sobre a China. Sobre a China, quem tem dúvida, quem quer saber sobre a China de uma maneira menos emocionada do que a nossa mídia cobre, principalmente porque geralmente carece de fontes, é umas coisas meio conturbada mesmo. Vale assistir os vídeos do canal lá da TV Grabois, que é a TV da Fundação do PCdoB, e tem um quadro com Elias Jabbour, um dos maiores especialistas da China que tem no Brasil, professor de Relações Internacionais lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele tem um quadro chamado Meia-Noite em Pequim. Procura no YouTube, é sensacional. Ele fez um vídeo recentemente, inclusive, sobre aquela história dos campos de concentração da China, muito esclarecedor, muito, muito interessante mesmo. Assim, é um conteúdo legal e que, mesmo que você não concorde com o cara, vale porque ele traz muitos dados que a gente não sabe, velho. Assim, tem muita coisa impressionante acontecendo na China, positiva e que pode nos servir de inspiração. Vou num dos meus livros favoritos, para ficar numa aposta segura, que é o Dias e Noites de Amor e de Guerra, de Eduardo Galeano, em que ele traz vários contos, é claro que romantizados, mas de experiências, de coisas que ele vivenciou, que ele viu, ou até mesmo que ele criou a partir de ter estado presente durante aquele momento, e várias situações que pelo menos ele construiu aí a narrativa, mas que ilustram muito bem vivências durante um período do nosso século passado, que aqui na América Latina, majoritariamente, a gente tinha ditaduras. E aí tem contos que se passam na ditadura no Brasil, contos que se passam na ditadura da Argentina, e aí eu acho que você consegue ilustrar muito bem na sua mente, a partir daquelas várias histórias, como funcionou aquele século, aquele período, aquela década ali, aqui, quando praticamente todo o nosso continente era governado por governos militares e ditaduras de extrema-direita. E aí a gente consegue ter uma visão mesmo mais popular, menos do debate da ciência política e mais da vida das pessoas, como isso influenciava a vida das pessoas e como era a vivência, os romances, os amores, a arte, a vida cotidiana. E eu acho que é bem interessante, então fica a minha sugestão. Então é isso, obrigado ouvinte que nos escutou até aqui, divulga o podcast para os seus amigos e até semana que vem. Valeu! Valeu, pessoal, fique em casa e se cuidem. Eu vou sair rápido aqui que eu tenho que peneirar a goma de tapioca que eu prometi pra Brenda e ela vai aparecer em 1 minuto e eu não fiz nada. Vai, tchau. Vamos apanhar. Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.